tratar hoje, que é o programa de refinanciamento regularização fiscal, gente. Quem está devendo? O chamado Novo Refis 2023. Quem está devendo tem que ficar atento. Acho que 80% da população brasileira deve, né? Ixi, Maria. Aqui no Natal também, tem muita gente devendo. Pois é, gente. Aí quem deve ao governo... Ixi, Maria, aí que se tem que se preocupar mesmo, né? São dicas importantes, viu? Porque quem está aí no prega há muito tempo... Pois tem condições de pagar. Exatamente. Algumas pessoas que... Quer queira, quer não, é uma oportunidade, né? É. Então, o Novo Refis 2023 está em vigor, gente, desde o último dia 18 de setembro. Está possibilitando que contribuintes negociem as suas dívidas com o fisco do Estado. Um dos impostos contemplados, só para vocês terem uma ideia, é o ITCD, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. E aí a gente vai receber, gente, a doutora Michele Elali, tá com a gente aqui nos nossos estúdios, é professora da UFRN e vai ajudar também a gente hoje a entender as novidades com relação ao Refis 2023. Doutora, professora Michele, seja muito bem-vindo, prazer tê-la conosco. Quer dizer que eu que tô com dívida, posso agora, de repente, negociar? A gente tá devendo a 2 pessoas. Adeus em todo mundo. Bem, bom dia, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui na Jovem Pan hoje. Obrigada, Edivan e Andresa, por me receber, para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática gente que está em alta. Isso. E é muito importante a gente esclarecer alguns pontos. Isso. Refis vem de refinanciamento. É um programa... Refinanciamento é sinal de quem está devendo e tem uma oportunidade se acertar com aquele credor, né? Perfeito, perfeito. O Refis, que é o Programa de Recuperação Tributária do Estado do Rio Grande do Norte, que está em vigor hoje, ele está dando a possibilidade de facilitar os pagamentos, ele está dando muito desconto, prolongando, dilatando os prazos para você aí liquidar seus possíveis débitos enquanto contribuinte. Então, o Estado do Rio Grande do Norte, como qualquer outro Estado da Federação Brasileira, ele tem 3 tributos que ele pode cobrar do contribuinte. O primeiro é o ICMS, que é para o empresariado. Então, quando a gente transmite aí uma propriedade da loja da gente, que a gente tem lá a mercadoria, a gente tem que pagar ICMS. Mas a gente também tem outro tributo que é muito comum, que é o IPVA. Opa, esse aqui me interessa. Esse me interessa. Porque o IPVA é o imposto que a gente tem que pagar por propriedade de veículo automotor. E você pode enfrentar uma blitzinha. Sim, e aí você vai ter lá seu carro eventualmente apreendido, você vai ter problema. E a gente sabe que as multas, elas vão se escalonando, né? A gente, quando tá devendo, quando você... eu devia R$1.000 de IPVA. Quando você vai ver... Aquilo já está 1.800. Eu não sei que conta é essa do governo que R$1.000 vai para 10 mil. Se transforma rapidinho, né? Rapidinho, é incrível. Então, a gente vai ter o ICMS para o empresariado, o IPVA para quem tem carro, moto, e a gente vai ter o ITCD, que é pago sempre que a gente transmite a propriedade de um bem de forma gratuita. Então, doou para alguém, ou então herdou de alguém, vai ter que pagar o ITCD. Doutor Michele, vamos começar pelo... que a maioria das pessoas enfrenta, o velho e cansado IPVA. Né, quem não conseguiu pagar, né, passou a crise, teve problema da pandemia. Né, isso porque esse Refis, Edivan, ele contempla tanto a parte empresarial quanto a parte, tanto o CNPJ quanto o CPF. Todo mundo vai se Então tem essa divisão também, né? Se eu devo R$3.000 de IPVA, certo, dentro dessa política do Refis, como é que eu fico? O que é que eu ganho? Eu tenho abatimento, eu tenho possibilidade de parcelamento. Exatamente. O que é que acontece? Primeiro, o IPVA tem que ser dos vencimentos até o ano passado, certo? No caso do IPVA. Cada tributo vai ter sua regrinha. Certo. Então, o ICMS até março desse ano. O IPVA, que a gente está focado nele agora, até o ano passado. Então, se é desse ano, você não pode colocar ele no bolo do Refis. Você vai pagar, ainda tem possibilidade de alguns parcelamentos que podem ser feitos e você vai liquidar a sua dívida em paralelo ao que está sendo para refinanciar, porque já está aí para trás, já foi vencido desde o ano passado. E aí a gente tem alguns limites, né? A gente não pode simplesmente parcelar ad eterno. O fisco vai dizer, você vai poder pagar uma parcela mínima de R$100 ou uma parcela mínima de R$500 e você pode parcelar em 10 vezes, em 20 vezes. Desconta aqueles jurinhos? Desconta até 99%. Olha.
É muita coisa, é Eu muita posso fazer isso coisa. até pelo significativo. site do Detran, não posso? Pode. Não, pelo site, você entra primeiro no site do governo, do estado, você coloca lá Refis, Sim. Governo, RN. Já vai direto pra Tem lá. várias orientações, tem telefone pra você tirar dúvida em todas as centrais do estado, então a gente vai ter centrais no interior, não é só para Natal, a gente está falando do estado inteiro do Rio Grande do Norte. Então, se você tem carro, por exemplo, que esteja com outro endereço, Macaíba, Extremóis, tá valendo. Então, você vai ter aí uma possibilidade de gozar de um desconto muito grande, como a gente estava falando. Imagina Então 3 mil, vamos dizer que baixa para 2 por exemplo, ou até e mais. financia o resto. Aí você parcela e você liquida e você não fica correndo o risco de perder seu carro, por Porque exemplo, o pessoal né? do interior se confia muito no interior, se fia, né? Se fia muito. Aí, não, aqui não tem fiscalização, aí tem umas fobiquinhas ali Sim. pelas estradas. Toda e tal. Quando irregular. Uma brita, acaba tem 10 anos de IPVA para pagar, Sim. é melhor andar na linha Olha, direitinho para não perder o carro. Né? Muito carro é apreendido, muito carro. Hoje em dia, cada vez mais. A gente sabe que a fiscalização, a onda de fiscalização, ela tá... Sim. Todo mundo Não, só e fala o jeito nisso, que inclusive. o governo tá com a sanha de Tá. taxa e de Uma fiscal sede, de multa, né? Mas é o que é que o governo está fazendo nesse momento? Ele está aproveitando... melhorando seu caixa. Ele quer arrecadar. Ele quer arrecadar. Ele está falando aí de quase 2 bilhões de reais que ele estima arrecadar com a regularização das pessoas que eventualmente estejam É devendo. 2 bilhões, né? Com 1 bilhão que a governadora disse que tem e mais 1 bilhão Dá que ela pra fazer disse que muita tinha, coisa. Né? Já dá para 4 aí. Né? Vai dar para fazer muita coisa. Mas, enfim, se a gente vai lá, chega para o governo e fala, eu tô querendo refinanciar, você liquida seu débito, você deixa o seu devedor, tira a certidão negativa, né? Então, o que é interessante em tudo isso? Por exemplo, às vezes você quer dar até seu carro em garantia para pegar o empréstimo. Sim. E se você está Também. devendo, você não pode? Então, o bem, quando a gente tem o bem desembaraçado, é muito útil para outras coisas. E para a gente ter segurança. Imagina, você compra um carro e você perde o carro porque não pagou IPVA. Ou tem o carro apreendido. Eu vejo isso todo dia. Sou advogada e toda hora eu vejo gente perdendo, principalmente no interior, viu? Nossa. Fazenda, você tá passando ali, estão Aquelas colocando... caminhonetes que distribuem leite nos cantos. Caminhão, caminhonete. Doutora Michele, acho que IPVA tá legal, né? Deu para compreender bem, Sim. né? Tem mais alguma ITCD, orientação? né? Mais alguma Não, coisa? com relação ao IPVA, IPVA? só que tem que correr, né? Porque Sim, qual é a o adesão é prazo? até 30/10. Gente, a gente Ai, tá em nossa. cima. Então, Menos de 20 dias aí, a né? gente tá em cima. Então, hoje é um dia bem importante para estar falando sobre isso. Por quê? Porque daqui a Então, pouco tem tempo que correr. você chega lá, tá no veraneio, lembrou que não pagou IPVA, vai pegar a blitz das praias e vai dizer, Nossa. perdi o refis. Perdi o refis. Então, tem que agarrar o refis agora. Tá bem no limite. Tem que correr. Tem que Doutora correr. Michele, a senhora canta também? Não. Da família só Segundo Marina. minha família, eu não canto, eu encanto. É bom também. Faz parte. Do... É uma maravilha. Marina Lali, né? Da família Lali, aqui é a família... Então Vamos falar outro sobre ponto, né? o ITCD. O ITCD Vamos. agora, doutora. Vamos falar sobre o Imposto ITCD. de transmissão. Causa mortes e doação. Ou seja, Morri hoje. se o senhor falecer hoje, Deus o livre, Deus o livre. O que é que vai acontecer? Ave Maria. Não, pelo amor de tem que Deus. aproveitar, pelo menos amanhã. Ficticiamente, vamos, né, de forma Vamos fictícia. supor, né, né? O certo. senhor que pegou de exemplo. É. Aí vamos supor lá que o Edivan faleceu. O que é que vai acontecer? O Edivan não organizou nada da vida dele. Tudo bem, não tem problema, ele não tem organizado Perfeito, nada da até vida agora tá dele. tudo certo. Tá tudo certo. Problema de quem? De quem vai herdar. Porque a gente acha que é ótimo herdar. Mas dá trabalho. Porque Tá. sempre que você for herdar, você vai pagar imposto. Por quê? Como eu falei, é imposto de transmissão por causa de alguma morte ou por causa de alguma doação. Certo. ITCD. Se a gente fosse usar a sigla toda, seria ITCMD, causa morte e causa doação. Então, o que acontece? Você doou para alguém, vai pagar. Mas, no caso do Edivan, que morreu, o que vai acontecer? Os herdeiros vão ter que fazer o inventário. É muito comum que a população não faça inventário. Vamos supor que o Edivan tem lá um filho que mora com ele. Só um filho que mora com ele. Aí o filho tá lá, ficou com a casa, seu Edivan foi embora e ele ficou com a casa. Acabei de dar o exemplo do empréstimo. Ele quer um empréstimo. O imóvel não está no nome dele. Ele não vai poder dar um bem em garantia, por exemplo. Ele não é dono do bem. Ah, ele precisou vender o imóvel. Não, Agora não ele pode, vai... né? Pode? Não pode. Não tem como, né? Porque o bem não pertence a ele. Sim. Ele herdou, né, pelo princípio da Saizine, que é um princípio do direito que fala que você herda no momento da Ainda morte. pertence a mim. Não, ele herda, já pertence a ele para o mundo do direito. Mas na prática não, Sim. porque os documentos não foram Os pro seu documentos nome, estão no nome né, do pro seu- falecido. O nome do seu filho, né? Então o seu filho, ele precisa transmitir a propriedade imobiliária para ele. No caso do bem imóvel. É importante que a gente saliente que o ITC dele não é pago apenas para bem imóveis. Inclusive, dinheiro também tem que pagar. Então, qual é a grande Olha. questão do refis agora? Às vezes você quer Vou doar... deixar R$1,99 no copo.
O resto vai torrar, né? Vai viajar, vai passear, tá certo. Então, o que acontece? Se você falecer, deixou, vamos supor, 50 mil na conta, tem que pagar. A alíquota do estado do Rio Grande do Norte, cada estado tem sua própria alíquota, que vai variar de 3% a 8%. Do valor? Do valor do bem. Então, se você deixou Calculado 100 mil, por quem? 3 mil. Pelo fisco. Pelo os fisco. auditores fiscais. A prefeitura, ela não tem nada a ver com a transação de um bem quando é a título gratuito. Se for a título oneroso, ou seja, botou dinheiro na mesa, você me deu uma casa, eu lhe dei 100 mil, os dois comprometeram patrimônio, dinheiro. Eu lhe dei um terreno, você me deu um apartamento. É o ITIV. É o ITIV, é com o município. A gente não está no momento de refis do ITIV, a gente não está falando de transações que entra dinheiro na jogada. A gente está falando que vem a título gratuito. Chegou para mim de paraquedas. Herança e doação. Vai vir a título gratuito, você não dá nada em troca. Aliás, você dá para o fisco os tributos. Sim. Depois, né? Pois Depois é, que e recebe. Você não tem como colocar o imóvel no seu nome, dispor. E é interessante, eu vou até contar um caso prático bem interessante. Sim. O pai de um cliente meu, ele tinha um filho na faculdade de medicina, em São Paulo, e ele todo mês mandava 5 mil reais para esse filho, para pagar as custas lá, as despesas. Sim, se manter. Se manter. O que aconteceu? O fisco veio, mandou uma cartinha de notificação, falou que ele estava devendo, assim, tipo, 15 mil reais. Ele falou, ligou para mim, doutora, de onde é que eu devo 15 mil reais para o governo do estado do Rio Grande do Norte? Porque eu mandei dinheiro para o meu filho. Gente, doação de dinheiro incide tributo, incide TCD. Ele teve que pagar o tributo, é obrigatório. Então, foi pago lá os 3%. O que acontece? No estado do Rio Grande do Norte, a gente está com refis agora. O tributo, faz pouco tempo, alguns anos, ele passou a ser escalonado, inclusive. Começa em 3% e vai até 6%. Se chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro, já é 8% de cara, que é o limite. Aqui não, começa em 3%. Qual é a grande vantagem agora? Tá com 50% de desconto. 50% de desconto no tributo. Diferente do IPVA, que o desconto está sobre multa e juros, o ITCD, ele está apenas sobre todo o valor do tributo. Ou seja, ele está dispondo... O valor de 300 mil... Aí você teria que pagar 9 mil, só que está com 50% de desconto, vai pagar 4.500. Então, você deixa um apartamento pro seu filho, seu apartamento vale 300 mil, você diz, não, mas no meu imposto de renda o apartamento estava por 100 mil reais. Como é que é isso? O fisco vai avaliar na data da transação. Se a morte aconteceu agora, né, e a gente vai abrir o inventário agora, ou se a doação foi feita hoje, é na data de hoje. E o auditor fiscal, ele tem autonomia de atualizar pelo valor venal, que seria o valor que vale o bem hoje no mercado. Então, você comprou seu apartamento por 100 mil reais em 2 mil, e hoje ele está valendo 300 mil, você vai pagar imposto em cima de 300 mil. E a maioria das pessoas, elas não estão tão capitalizadas assim. A gente sabe que tudo a gente compra no Brasil financiado, é parcelado. Você compra uma casa, é para pagar em 30 anos. Então, você não espera que você tem que pagar de cara 3%, que é o ITCD para o fisco. Então, nesse caso, quem está pensando em doar ou transmitir, faça agora. É muito importante que faça agora. Porque se o senhor já sabe, vamos supor, que o único herdeiro seu, que é a única pessoa que o senhor quer que fique com bem, vai ser seu filho, por que não já transmitir agora em vida? No dia que o senhor falecer, tá tudo resolvido. Quanto custa o inventário em média? É caro. É caro porque você tem que pagar. Se for extrajudicial, advogado, pagar você cartório. Tem que pagar cartório, você tem que pagar a escritura pública, você tem que pagar o ITCD, você tem que pagar o advogado. Se for judicial, você vai pagar as custas, que seria equivalente ao cartório, né? O processamento você pode dar por via judicial ou extrajudicial. Se for judicial, pelo judiciário, vai ser uma custa lá do processo. É muito semelhante, é até semelhante os valores das custas. Então, não é barato. Então, imagine, você vai pagar advogado, você vai pagar essas custas, quando em vida, você já pode doar. Então, você pode doar, nossa, mas eu vou doar um bem para um filho. E aí, se ele vender o bem, porque agora vai passar a ser dele, você pode reservar o usufruto. Existe uma cláusula no direito que você põe reserva de usufruto, ou seja, até o dia da sua morte, quem usufrui do bem é você. E no dia que você falece, já está tudo resolvido. Não está ótimo? E é 50% de desconto. É muita coisa. É difícil o governo, ele dá desconto no valor nominal do tributo, que é isso que a gente está falando. Uma coisa é ele tirar juros e multa, como ele está falando do IPVA. 99% pode chegar no ICMS também. Ele está dando desconto no tributo em específico. Se era 3, vira 1,5. Ah, doutora Michele, a partir de quanto vai para 4%, 5%? A partir de R$500 mil, a gente já sobe a alíquota para 4%. A partir de R$1 milhão, a gente sobe a alíquota para 5%. Imóveis e bens acima de R$3 milhões vai para 6%. Então, imagine você ter um imóvel de R$1 milhão, se você doar agora, em vez de você pagar R$60 mil, você vai pagar 30%, porque o tributo está com 50%. Entenderam isso? Então, 50% em cima do nominal, isso é excepcional. É momento oportuno. E de fazer inventário, aquele caso que a gente contou, herdei, fiquei aqui com a casa, nunca transmiti para mim,
Tá, ok, mas tá na hora de transmitir. Aproveita a oportunidade, você pode fazer o inventário de alguém que já faleceu agora e gozar do benefício. Na questão dos seguros, não... Pronto, a gente falando de seguro parte de vida. De parte de planejamento, né, de organização, a gente termina vendo as possibilidades. Né? Eu tô vendo que a Divan tá preocupada. Viu? Ele vai organizar a vida dele hoje. Eu projeto viver mais 90 anos. Eu acho que esse refis deve ser, né, possível que em 90 anos ele não aconteça no decorrer desses 90 anos. Outras vezes, possivelmente, pode acontecer. É cíclico. Isso é uma coisa que não é uma coisa que vai acontecer só daqui a 50 anos, porque não é o normal. Pode ser que nunca mais ocorra, mas é muito improvável, porque se a gente for olhar a norma, se olhar na internet lá, historicamente falando, a gente teve vários refis que abarcavam a questão da redução da alíquota do imposto do ITCD para 50%. Mas sempre o quê? É uma oportunidade para o governante de arrecadar. Porque ele estimula a população realmente a regularizar a situação. Eu paguei essa semana, doutora Michele, um bem da minha mãe, que há muito tempo não pagava IPTU. Quando veio agora, veio uma cipuada. Né? Mas aí a gente liquidou. Aí eu descobri, encontrei com o secretário, o Denilson, disse: amigo, eu estou em outro IPTU para pagar, também não é bem... eu vou esperar aquela promoção que vocês fazem, o refis fim de ano. Disse: não, o refis do município já está valendo, acaba em dezembro. Até já falei com a produção do programa para a gente chamar aqui o doutor Denilson para dar essa explicação e tal. Porque às vezes as pessoas ficam esperando o fim do ano. Sim. Mas não, no fim do ano acaba. Então, vamos dizer, parece que era 20 e poucos mil, ficou em 13. Ótimo, desconto bom. Ficou desconto em 13, bom. quase 10 mil aí. Desconto bem razoável. Mas voltando aí para a pauta de Advan, que eu estou preocupada de ajudar ele. Vamos lá. Ele pode organizar a vida de várias maneiras. Primeiro, vamos falar de seguro de vida. Seguro de vida não entra no inventário, seguro de vida não entra na associação diretamente. Sim. Só vai entrar se você não indicar nenhum beneficiário. Então, vamos supor, a gente já sabe que Edivan é louco por Andresa, é muito amigo, e tá falando: Andresa, vou fazer o seguinte, eu sou tão camarada, vou botar o seguro você de vida, ali. Beneficiário, meu seguro de vida. Mas aí o filho de Edivan vai dizer... Uma casinha ali numa área, tem muitos atritos entre polícia e facções. Vai deixar para Andresa. Deixe, pode deixar, depois a gente se arruma. deixa que a gente ajeita. Mas então, nas duas situações, a primeira seria o seguro. O seguro não precisa entrar e você pode deixar para quem você quiser. A Andresa não tem nada a ver comigo, eu quero deixar uma apólice e colocar ela de beneficiária. Ok, é dela. Esqueci de indicar alguém, você fez o seguro de vida e não botou o nome de alguém. Aí sim, vai para os seus herdeiros, porque você esqueceu da seguradora. Aí vai entrar no nesse... Aí entra no bolo. Mas se você indicar quem você quiser, tá ok. Agora, ele falou agora que vai deixar uma casa para Andresa lá nas Quebradas, né? Certo. Tudo bem. Numa área de conflito. Numa área de conflito. Na faixa de gado. Na faixa de gado. Não fala isso, não. Ai, Jesus. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai perceber que a gente precisa calcular se ele está ultrapassando a metade do patrimônio dele, porque a Andresa não é nada dele. Né? Não é uma herdeira necessária, legítima necessária. Não é filha, nem são os pais, os ascendentes, nem são os filhos, os descendentes, nem cônjuge. Que aí pode ser união estável ou não. É importante que se diga, tá? Quem tem união estável tem direito à sucessão, à herança igual. Então, se ele tem um patrimônio dos 300 mil lá, do apartamento que ele mora, e vai ficar para o filho dele, que só tem um filho, e essa casa vale 50 mil, ele pode dar em testamento para ela. Ou pode doar em vida, tanto faz, certo? O testamento só vai vir, no caso, a ter validade no momento do óbito dele, mas se em vida ele quiser, ele doa, vamos supor que está alugado para um traficante, né? Essa casa por R$500. Ótimo, é uma renda que ele recebe, ele diz: não, a casa vai ficar para você depois que eu falecer lá nas Quebradas. Mas eu quero ficar recebendo a renda enquanto isso não acontece, né? Eu estou aqui vivo, eu quero esse dinheiro para mim. Você faz uma coisa que chama reserva de usufruto, você usufrui enquanto você está vivo. No dia que você falece, a cláusula cai. E aí você passa a gozar. Passa pra mim. Passa pra você, e você fica com o aluguel pra você e tudo aí. Mas então, a gente fica numa situação meio híbrida, que é bem interessante. Você já doou seu patrimônio, mas você reserva pra você o direito de usufruir daquele bem. A gente estava até comentando aqui, doutora, antes da gente iniciar a nossa entrevista, sobre as questões ali do Gugu Liberato. E tem outros artistas também que acabam que, quando falecem, se torna um transtorno, né? Sim, porque... a gente sabe que é patrimônio muito vultuoso, né? E no caso, por exemplo, do Gugu, no caso do Gugu em específico, ele falou assim: deixo meu patrimônio, a metade para os meus filhos, a outra metade assim, assado. Certo. Só que aí começou a questionar. Peraí, ele deixa a parte que ele pode dispor, porque ele, acabei de falar, ele só pode dispor da metade.
Então, isso implicaria em reduzir a 50%, depois reduzissem a metade da metade que ele poderia dispor a 25%. Certo. Essa é a grande discussão. Uhum. Então, a gente tem que ter muito claro, e por isso as redações, você tem que ter advogado e tal, estudar, porque as redações fazem diferença. Você Sim. faz um testamento que no final não está surtindo o efeito que você esperava, porque não ficou claro do que você estava falando. Sim. Então, isso tem bastante discussão, tem trazido bastante discussão, mas voltando para a situação de testamento e TCD, doação, eu acho muito oportuno já partir para doação, reserva o usufruto para você, se você quer continuar utilizando o bem, quer morar no bem, não quer que ninguém mexa no bem, você reserva o usufruto para você, coloca algumas cláusulas de inalienabilidade, que não pode vender também enquanto eu estiver vivo, é seu, mas você não pode vender, você pode colocar isso também. Ninguém toca, nem vende, nem usa, fica comigo. Então é ótimo, porque no dia que falece, tá tudo resolvido, vida que segue, não tem custo e provavelmente escapa do inventário. A chance do refis tá em vigor na época é remotíssima. Então tem que aproveitar agora, porque o refis está aí. No caso do IPVA, como eu falei, já vai vencer. Mas o ITCD não, é até 27 de dezembro desse ano. Mas assim, como ainda tem mais um tempinho, né? Demora. Sim, então já tem que... O fisco não é rápido, Sim. você vai pedir avaliação do seu bem, aí vai pagar o imposto, não. Vai lançar, são os tributos lançados até essa data. O governo tá doido, se falar agora, de meia hora de chega. Vamos correr, porque tem toda uma tramitação de documentação, tem um valor a levantar também, porque você tem que pagar, pode parcelar, mas quando parcela não transmite. Esse da transmissão, qual é o valor? Ele é 3%, 3 a 6? de 3 a 6. Aí a maioria dos bens vão ficar em 3%, que é até R$500 mil. Sim. Então, 3%. Se fizer agora o refis... Metade. 50% de 3%. É. E se você já tivesse tributo vencido, tá com 99% de desconto, na parte de multa e juros. Tem uma outra questão aqui que a gente está comentando aqui, tem um ouvinte nosso comentando, doutora, sobre deixar bens para pets agora, né? É possível também se utilizar dessa maneira, agora que você deixa antes, né? Gente, essa é uma pergunta muito recorrente. Por quê? Não sei se vocês já pararam para ver alguns índices e algumas métricas com relação à sociedade hoje. A maioria dos casais jovens, eles não têm filhos, eles têm pet. E aí? É esmagadora. Assim, a diferença só cresce. A maioria das pessoas estão deixando de ter filhos, né? E estão tendo animais. A maioria cachorros, né? Gatos, enfim. Você pode ter uma série de bichinhos de estimação lá. E você realmente tem como ente familiar, muitas vezes. Passarinho. Gente, passarinho, conta tudo. Mas você não pode deixar... Eu tinha certeza que ele ia falar isso. Ele tem um passarinho? Eu tenho vários. Vai deixar. Eu tava só esperando. Papo de bolacha com jucurutu pros passarinhos. Por isso, ela tá preocupada quem vai dar a bolacha de jucurutu pro menino. Tá explicando. Como é que fica? Como é que fica? Gente, você não pode deixar patrimônio para animal. Pelo menos ainda não. A legislação não permite. Você não pode deixar. Eu vou deixar minha casa para meus passarinhos. Andressa, desculpa, não vai dar certo com essa estratégia. Mas você pode fazer. Você pode doar ou testar. A gente pode até fazer uma coisa que chama doação modal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um bem, certo? Esse bem, sei lá, uma casa, lá nas Quebradas, R$500, mas eu quero que... Vou lhe doar, mas eu vou botar uma cláusula aqui dizendo que você vai utilizar 50% do valor dos rendimentos desse bem para manutenção dos animais. Cuidar, né? Você pode gerar renda para cuidado. Certo. Você não pode gerar patrimônio para esses animais. Só milopis. Isso. Você pode sim, você pode fazer isso. Por doação, você pode fazer esse testamento. Quando é por doação, a gente chama doação modal. É quando tem um encargo para quem é o donatário. Quem está recebendo é um encargo, né? Você está obrigando a pessoa a fazer alguma coisa em troca dessa doação. Mas não chega a ser uma compra e venda, não passa a ser oneroso o ato. É só uma obrigação que você cria, porque senão perde a característica de doação e passa a ser uma troca, né? Eu faço isso, você me dá aquilo. E também na situação de testamento. Então, se você quiser, você pode testar dizendo, é o seguinte, Edvan, eu vou deixar aqui uma forma de gerar renda, uma aplicação financeira de R$100 mil, o dinheiro é seu. Agora, ele vai ter que gerar um percentual de resultado para poder a manutenção dos meus passarinhos. Ok. Então é uma possibilidade. Aí você garante, né, a subsistência dos animais, porque é importante sim se discutir sobre isso. É muito importante. Lógico. A gente tem visto muito conflito. Gente, também, né? Acaba que se torna um conflito. Porque quem vai ficar? Quem vai cuidar? Que, né? De onde vai tirar o dinheiro para cuidar? Acha legal, mas assim, para cuidar e as despesas são muito altas. É como ter uma pessoa dentro de casa a mais. Sim. E assim, hoje em dia gera muito conflito. Como tem muito bicho, o conflito aumenta, né? Aumenta a quantidade de animais. Então assim, gente, eu faço divórcio. Às vezes vocês acreditam que o divórcio ele não se liquida só por causa da briga pelos pets.
Tá muito comum Acredito, isso, assim. acredito. Então, na sucessão também. Hoje em dia o pessoal ainda briga muito pra ficar com o animal, mas eu já peguei casos de brigar pra saber quem vai sustentar o bicho. Olha Porque aí. o bichinho ali era do decúgio, o cara faleceu, certo? Quem Sim. vai ficar com esse animal? Entendeu? Um fica com a guarda, outro fica com a... Com a conta. Sei. Né? Enfim, aí a gente tem que discutir, né? Mas você sabe que isso já está Já sendo já discutido. tá sendo discutido. Eu tô te falando que eu faço divórcio Pois é, e as pois pessoas é. discutem a pensão do animal. O Exatamente. cachorro é meu, mas a conta é sua. Tipo isso, como se fosse o filho. Muito bom. Portanto, quero te agradecer, doutora Michele obrigada Elália, a advogada, vocês. conosco, trazendo aqui essas perspectivas para você que está precisando aí, né, de repente fazer esse refinanciamento, enfim, entrar nesse novo refis, corre. IPVA até agora, no final do mês, né, dia 30. E o ITCD é isso, que até o final do ano? Até o final do 27 ano. de dezembro. Pronto, até o final do ano, tá certo? Então corre que ainda dá tempo aí de você se regularizar e né, de repente aliviar o bolso, né? O principal, né? É porque só aumenta, né? Só aumenta. Isso. Se você não aproveita uma oportunidade dessa, ano que vem vai estar devendo mais e não vai ter Mais refis. ainda, exatamente. Gente, obrigado pelo convite. Obrigada, nós que hoje. agradecemos. Prazer é nosso em recebê-la. Muito bom, viu? Acho que as dúvidas foram bem esclarecidas aqui, viu, Foram. Edivan? Agora 11h49, a gente vai pro nosso intervalo comercial, a gente Bom, e volta lá no já já. IPVA. Pra gente se despedir aqui do nosso programa, ainda tem um tempinho.